Boa noite, pessoal. Mais uma live da Tropical Estufas. Vamos chegando aí. Boa noite, meus amigos aí da Horta Benedita. Grande abraço, Robson aí do Triângulo Mineiro chegando na área. Obrigado, meu amigo Fernandão, chegando também aí. Boa noite, Rose também. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Alessandro já chegou, já está na área aí também. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando com o Alessandro, diretor comercial da Gininger. Vamos estar falando sobre filmes e telas, como aplicar e escolher, né, o seu filme de acordo com a sua produção, de acordo com o seu projeto. Bastante importante, é uma tecnologia primordial, né, para vocês poderem entenderem mais sobre filmes agrícolas e telas agrícolas. Nós vamos estar falando bastante sobre isso. É o tema de hoje. O nosso convidado é o Alessandro, que já está online com a gente aí. Daqui a pouquinho já vamos chamar ele. E aqui nós vamos falar muita coisa aí sobre filme e tela. Já vai preparando a sua pergunta também aí, para passar para o Alessandro aqui, que com certeza ele vai nos responder. E entender, né, qual é a melhor tela agrícola para aplicação do meu cultivo, da minha estufa, da minha região. Nós vamos estar batendo esse papo hoje aqui com o Alessandro, que é nosso convidado de hoje. Lembrando que a Tropical Estufas tem a missão de toda quarta-feira levar conteúdo relevante para o mundo agro. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para isso. Muito boa noite, pessoal. Vamos chegando. Muito obrigado pela presença de vocês aí, Gustavo. O Lil já está aí direto de Extrema, Minas Gerais. Obrigado, Lil. Sempre nos apoiando aí nos bastidores da live, né? Muito obrigado aí, Simone, Cleiton, Atílio chegando aí também. Tecnoponia, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bom? Cleiton também, Thaís já chegou, já entrou. Paulo, já vou chamar o Alessandro aqui. O Alessandro já está no ar aqui. Já vamos começar a nossa live de hoje. Vamos falar muito conteúdo aí sobre filme e tela agrícola com Alessandro da Gininger. Só um minutinho, já estou chamando o Alessandro aqui. Grande Alessandro, você tá bom, meu amigo? Boa noite, Guga, como vai? Tudo jóia aí? Tudo bem, graças a Deus, passando calor no Nordeste. Rapaz, nós estamos aqui num frio que já virou bonito hoje à tarde aqui, viu? Já estamos de blusa aqui. Por isso que precisamos produzir em ambiente controlado, né? Com essas adversidades do clima é o único caminho. Sem dúvida. Beleza, Alessandro? Vamos dar início à nossa live de hoje aqui. Obrigado, primeiramente, aí pela disponibilidade, pela presença, meu amigo, de vir aqui e estar falando com esse pessoal. Pessoal, para quem não me conhece... A gente que agradece o convite. Sem dúvida. Para quem não me conhece, sou o Guga Rios, gestor do Grupo Tropical Estufas. E hoje nós vamos falar sobre filmes e telas agrícola. E o nosso convidado é o Alessandro. Por favor, meu amigo Alessandro, se apresente, pessoal aí que está online com a gente. Claro, Guga. Boa noite a todos, meu nome é Alessandro, eu sou engenheiro agrônomo por formação e líder comercial da empresa Ginegar. A empresa Ginegar, para quem não conhece, é uma empresa de origem israelense que está no Brasil há 20 anos e nosso principal motivo de estar no Brasil é de trazer tecnologias que realmente possam ajudar o produtor rural a produzir melhor dentro do ambiente protegido. É uma empresa de produtores, antes de tudo, e que todas as tecnologias que a gente tem hoje surgiram das dificuldades de produção que nós temos em Israel, Guga. Então, são tecnologias que realmente estão aí disponíveis no mercado brasileiro para solucionar problemas adversos ao cultivo de diferentes espécies vegetais. Maravilha. Hoje o conteúdo bem legal, bem bacana. Então, o pessoal que está online aí, já manda o aviãozinho para o amigo aí, né? Já avisa aí que a live começou. Nós vamos falar muita coisa aqui sobre filme e tela. E nosso convidado especial é o Alessandro da Gininger aí. Alessandro, a gente entende, né, que a tecnologia aí, o Agro 4.0, e nós estamos envolvidos nisso, né? No cultivo protegido, no ambiente controlado. E uma boa estufa, ela tem que vir aí de um bom plástico. Podemos começar com um plástico, depois a gente engata, né? Os plásticos, os filmes, depois a gente engata nas telas.
Vamos começar aí qual a finalidade, para o nosso pessoal entender, né? Qual a finalidade dos filmes agrícolas, dos plásticos, para o ambiente controlado, para o cultivo protegido, Alessandro? É uma boa pergunta, Guga. A gente que roda o Brasil, a gente vê que falta muita informação também pelos produtores e isso se deve a nós técnicos que devemos fazer. Um produtor rural hoje, quando ele vai buscar um filme plástico, o que ele analisa é espessura e preço. Claro, o preço faz parte, não deixa de ser importante, ele tem que realmente analisar, mas ele precisa analisar também os resultados que ele pode obter no final do cultivo, as consequências dessa cobertura plástica. Então, existem alguns fatores que ele deve realmente analisar no momento de comprar um filme plástico. Eu sempre brinco que um dos principais pontos que o produtor analisa é que o plástico ele serve como uma barreira para não entrar água dentro da estufa. Se realmente a finalidade fosse essa, por que nós aplicamos plástico, plasticultura ou produção dentro de estufas em Israel? Israel nós temos áreas que chovem menos de 100 milímetros por ano. A área que mais chove chega aí a 800 milímetros no ano. E por que se coloca estufa, né? Estufas. Um clima quente com alta radiação e que não chove. Então seria um contrassenso produzir em estufa. O produtor brasileiro, né, o empresário rural, ele tem que entender melhor alguns parâmetros que ele deve analisar no momento de comprar um filme plástico, que não só o preço e a espessura, Guga. Perfeito, Alessandro. Sem dúvida, acho que tem muita coisa envolvida, né, Alessandro? A tecnologia, como você falou, né? Nós temos hoje diferentes tipos de plásticos, né? Nós temos o plástico transparente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais aí Claro. do plástico transparente, plástico difusor, plástico leitoso, um difusor antivírus. E a gente já entra aí numa tecnologia que a gente conhece muito bem aí o produto. Eu gostaria que você falasse aí, né, para o produtor, né, de que forma que ele pode olhar essa tecnologia para fazer a escolha dele de acordo com o plástico transparente, difusor e leitoso, abrangendo aí, né, um pouco mais sobre a tecnologia e o cultivo também, linkando aí, Alessandro. Claro, Guga. O mais importante que o produtor rural tem que saber, independente da cultura que ele vai produzir, é quais os fatores que são responsáveis por interferir no crescimento e no desenvolvimento da planta dele. Em primeiro lugar, vem a genética. Quando ele compra uma semente, quando ele compra uma muda, ali existe uma memória genética e isso vai influenciar na qualidade e produtividade final da planta dele. Depois vem tratos culturais, uma poda, uma adubação, a irrigação, que ele também tem que manejar para obter qualidade e produtividade final. E o terceiro ponto, que é muito importante, que poucos dão importância devida, seriam os fatores climáticos. Temperatura, umidade, radiação solar, presença de gás carbônico. E tudo isso, os fatores climáticos, interferem de maneira significativa na qualidade e na produtividade final da cultura dele. Vale lembrar que os plásticos e as telas interferem de maneira direta nesses fatores climáticos, Guga. Em temperatura, umidade, radiação, na presença de gás carbônico. Então ele precisa entender que isso é muito importante também ele manejar para ter um resultado final importante. Claro que existem diferentes tipos de telas, diferentes tipos de plástico no mercado e cada um interfere no microclima da estufa de uma maneira diferente. Pode ser positivo e pode ser negativo também se ele escolher a tecnologia errada. Independente do tipo de tela e plástico, nós vamos ter uma mudança do microclima dentro do ambiente protegido. Então é muito comum ter um erro de manejo dentro da estufa, Guga. O produtor que está acostumado no céu aberto, ele tem que entender que a partir do momento que ele cobre
que ele faz um ambiente protegido, as condições são totalmente diferentes e o manejo, por sua vez, também tem que ser diferente. Por exemplo, a temperatura no ambiente dentro da estufa sempre vai ser maior que a temperatura externa. A quantidade de luz que está chegando dentro da estufa é menor do que a quantidade de luz que tem no campo aberto. A gente tem uma chance de ter salinização, por exemplo, dentro da estufa, muito maior do que fora da estufa. A umidade ela é muito mais danosa dentro da estufa do que fora. E se o produtor não tiver o conhecimento de como controlar tudo isso, ele pode ter problemas. E a escolha do plástico e da tela interfere de maneira significativa. Falando um pouco dos plásticos transparentes, difusores e leitoso que você comentou, são plásticos totalmente diferentes e existe diferença também entre os fabricantes. O plástico transparente, normalmente o mercado compra mais, porque via de regra são plásticos mais baratos. Porém, nós não podemos esquecer que nós estamos num país tropical, onde nós temos excesso de radiação e excesso de temperatura na maior parte do ano. O plástico transparente, Guga, é o plástico que mais transmissão de luz tem, porém é uma luz direta, é uma luz que queima a planta, é uma luz que aumenta a temperatura do ambiente. Então, se nós já temos uma temperatura mais alta dentro da estufa, o plástico transparente, na maior parte das vezes, não é o melhor caminho. É um plástico que esquenta muito, entra muita luz, porém, nós estamos num país tropical, onde para a maior parte das plantas nós devemos sombrear. Tá? O plástico, mais importante do que entender se ele é ou não difusor, é muito importante entendermos a porcentagem de difusão que ele tem. O plástico difusor é aquele filme que tem a característica e a capacidade de difundir luz, de espalhar luz dentro do ambiente. Isso é muito benéfico na maior parte do Brasil, se não no Brasil todo, desde que o plástico tenha uma alta transmissividade. Não adianta o plástico ser difusor e ter uma baixa transmissão. Nós vamos ter pouca luz entrando dentro do ambiente. Mas essa capacidade de espalhar é extremamente importante para a gente ter menos fruto de tomate queimado, menos pimentão queimado por excesso de radiação. Nós vamos ter um microclima mais agradável, porque a partir do momento que nós difundimos a luz dentro do ambiente, a gente tem um efeito sombra na planta menor. A gente tem uma área foliar maior recebendo luz. Com isso, a planta faz mais fotossíntese, libera água no ambiente e baixa a temperatura. Então, é muito comum a gente ter temperaturas menores quando a gente trabalha com um filme difusor de alta qualidade. Isso vai repercutir, sem dúvida nenhuma, em qualidade. Sim. E pegando o difusor, porque eu acho que o difusor é o grande mercado, né, que nós, fabricantes de estufa, produtores, trabalhamos, né? O produtor, ele entende que o difusor é aquele filme opaco, né? No popular. Exato. Aí, né? Trabalhando. E quando você fala em difusão de luz, e quando você fala em luminosidade, o que o produtor ali ele tem, né, que se atentar em relação à qualidade do filme ou à luminosidade do filme? O que ele tem que olhar? O que é importante ele entender sobre esse cenário, Alessandro? Bom, o principal ponto que é importante o produtor entender, Guga, é que a luz é a principal fonte de energia da planta. Sem luz, a planta não faz fotossíntese. Porém, cada cultivo tem uma necessidade de luz diferente. Algumas plantas precisam de mais luz, outras plantas de menos luz. Então, no momento dele comprar o filme plástico, ele tem que se atentar à necessidade de luz que o cultivo dele precisa e as condições climáticas da região dele. Então, se ele sabe quanto de luz está chegando na região que ele está com a estufa dele implantada, no verão como no inverno, e sabe quanto de luz o cultivo dele necessita, ele tem que escolher o plástico que tenha a transmissão adequada e a difusão adequada. Via de regra, filmes com alta difusão
com 70%, 75% de difusão são os melhores. Existem plásticos difusores que têm 20%, 30%, 40% de difusão. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento na transmissão. Então, nós precisamos de alta transmissão de luz e alta difusão. Então, filmes que têm de 85% de transmissão de luz e 75% de difusão, pensando no clima brasileiro, né, que é um clima tropical, subtropical, de muita radiação e altas temperaturas na maior parte do ano, são os filmes mais indicados de maneira geral para diferentes cultivos. Muito bom. E aí, aquilo que você falou no início, né? Além da estrutura, do manejo, o filme aí é o terceiro quesito para o produtor ter mais produtividade. Que isso vai impactar diretamente no desenvolvimento da planta, no crescimento, quantidade de quilo por pé. Sem dúvida nenhuma, Guga. O filme ele interfere na produtividade final. Como eu disse, o produtor ele tem que estar muito atento ao tipo de filme que ele está comprando, para que ele não ocasione problemas de um microclima inadequado. O filme, quando ele é comprado de uma forma errada, a gente pode ter aumento de temperatura dentro do ambiente, a gente pode ter um decréscimo muito grande da umidade relativa, a gente pode diminuir a temperatura quando a gente quer aumentar, a gente pode fazer com que entre determinados tipos de radiação que vão queimar a planta ao invés de proteger. Então é muito importante, isso eu falo em muitas palestras aí pelo Brasil, que o produtor rural, assim como ele lê a bula de um defensivo químico, ele precisa entender a concentração de um determinado elemento químico, ele tem que pedir para o agrônomo da revenda ou para fabricantes de estufa, ele tem que pedir a bula do plástico. Ele tem que saber o que aquele plástico vai ocasionar dentro do ambiente protegido dele. O plástico, de maneira geral, Guga, ele representa aí de 6 a 10% do valor total de um projeto de estufa. Ele não representa mais que isso. Porém, se a gente economiza ou erra na escolha do plástico, esses 6 a 10% podem ocasionar a formação de um microclima totalmente inadequado. A gente vai ter distúrbios fisiológicos, deficiência de alguns nutrientes, a gente vai ter ambientes mais favoráveis a aparecimento de fungos como míldio, botrites, presença de insetos como mosca branca, traça do tomateiro. Por incrível que pareça, o filme plástico ele interfere em tudo isso dentro do ambiente protegido. E poucos produtores levam isso em conta, e por isso que acabam tendo perdas de produtividade e de qualidade muito grande. Sem dúvida. E, Alessandro, filme difusor, a gente fala em difusor, e tem um difusor antivírus, tem outras realidades também de difusor. Eu gostaria que você pontuasse isso também, né? A diferenciação disso, o porquê, quais são os benefícios. E boa noite, pessoal. Boa noite, tá chegando o pessoal que está chegando na nossa live aí, bastante gente. Muito obrigado pela presença. Estamos com o Alessandro da Guinness Brasil aqui falando sobre filmes e telas. Fique à vontade também aí para enviar perguntas, que na medida do possível aqui a gente vai intercalando aqui e respondendo, né, as dúvidas de vocês também. Alessandro, fala para nós. Essa questão do plástico antivírus é muito importante também e ele é muito benéfico. Ele pode trazer ganhos de produtividade e qualidade muito grande. Os chamados filmes antivírus são filmes que têm aditivos que conseguem bloquear 100% da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é uma parte da radiação que chega do Sol, a chamada onda curta, até 380 nanômetros. É o que é quando a gente vai numa praia, por exemplo, a gente sente a pele queimar, é o UV que está chegando. O filme antivírus, ele bloqueia 100% dessa radiação ultravioleta. Que benefícios a gente pode ter desse bloqueio total da radiação ultravioleta?
Primeiro, o conforto do colaborador que está dentro da estufa, ele vai ter um conforto muito maior, ele não vai sentir a pele dele queimar. Segundo, que a gente pode reduzir drasticamente a presença de alguns insetos. Por exemplo, o pulgão, quando a gente tira a totalidade da radiação ultravioleta, a presença de pulgão pode diminuir em 100 vezes. Mosca branca, tripes, diminuem até 10 vezes. A traça do tomate, né, a tuta absoluta, a gente tem uma redução drástica também da presença desses insetos dentro do ambiente. Via de regra também, filmes que são antivírus, por eles terem uma concentração de aditivos contra UV maior, eles têm uma durabilidade maior. Além de uma garantia maior, eles duram mais. Então é muito aconselhável o uso de filmes antivírus, exceto para algumas variedades de cor, como alface roxa, algumas folhosas de rosa bicolor, por exemplo. Esses tipos de planta precisam da radiação ultravioleta para ter a síntese de antocianina, tá? Para ter aquela diferenciação da cor na folha. Então, para rosas bicolores e algumas folhosas de coloração avermelhada, que a gente não indica esse tipo de plástico, porque nesses cultivos a gente precisa da radiação ultravioleta. Fantástico, Alessandro. Aquilo, né? Não existe receita pronta também, né? Vai depender da região, da cultura, como, né, o produtor ali ele quer trabalhar dentro da sua estufa em cima disso, como você falou, como ler a bula. Gostei desse seu insight aí que você coloca aí, né? Tem que entender o projeto e tem que procurar saber mais para poder implementar ele. Fantástico. Já tem uma pergunta para nós aqui, Alessandro, e seria a minha próxima pergunta, já vou aproveitar aqui. Triunfo Hortaliças, ele pergunta assim para nós aqui, ó. Qual seria o diferencial do plástico azul? E eu já ia engatar, né? Essa questão é um diferencial da Gininger, é uma empresa que tem esse produto no mercado, e nós que fomos lá e conhecemos em Israel, né? Esse plástico vem de uma tecnologia de lá, né? Comparado com o tradicional, o acréscimo de produtividade pela baixa temperatura, ele pergunta se isso compensaria, e eu já engato aqui. O plástico azul ele serve para qualquer cultura, qualquer região. O que você me fala, Alessandro? Obrigado aí, Triunfo Hortaliças. Obrigado, Triunfo, pela pergunta. Uma pergunta muito boa. De maneira geral, Guga, o Suncover AV Blue, que é o nome comercial desse filme azul que tem no mercado, ele pode ser utilizado em qualquer região e para qualquer cultura, com alguns cuidados. Ele é um filme bastante técnico. Vale destacar também que não é a coloração azul do filme que dá a série de benefícios que eu vou falar um pouco aqui para vocês. São aditivos químicos especiais que a gente coloca durante o processo de extrusão, que consegue mudar espectros de radiação que são mais favoráveis para a planta. Ele é um filme, o único detalhe, ele é um filme que tem uma transmissividade, uma passagem de luz um pouco menor que um filme de alta transmissão. Enquanto filmes de alta transmissão tem em torno de 85% a 88% de passagem de luz, esse filme tem em torno de 78% a 80%. Então a quantidade de luz total é um pouco menor, porém isso é compensada pela capacidade de fotoconversão que esse filme tem a capacidade de fazer. É o único filme do mercado que consegue selecionar comprimentos de onda específicos para uma melhor taxa de fotossíntese da planta. Não é todo tipo de luz que a planta gosta e usa efetivamente para fazer fotossíntese. Se a gente buscar em livros de fisiologia, a gente vai ver que a planta ela gosta muito da radiação azul e da radiação vermelha e vermelha extrema. Nesses comprimentos de onda, ela tem picos de taxa fotossintética. É exatamente o que esse Suncover Blue faz. Ele potencializa, ele aumenta a quantidade de radiação que realmente a planta quer. Fora isso, ele é um filme que tem uma capacidade de reduzir temperatura extremamente eficiente. Comparado com um filme difusor comum, por exemplo,
ele reduz a temperatura em até 4, 5 graus a mais do que um filme difusor. Ou seja, a temperatura do ambiente vai ser em torno de 4 a 5 graus a menos em relação ao filme comum. Como sempre que a gente cobre a estufa, a gente tem uma elevação da temperatura e já estamos num país tropical, esse filme funciona muito bem para reduzir temperatura. Ele tem outros tipos de aditivos também que são benéficos. Ele também é antivírus. Então, a gente acabou de falar do aditivo antivírus. Todo o Suncover AV Blue, ele é antivírus. Ele bloqueia 100% da radiação ultravioleta. Então, diminui a presença de insetos, por exemplo. Ele é antipoeira. Isso é uma característica bastante importante. O acúmulo de poeira no campo, de maneira geral, prejudica muito a entrada de radiação solar. E a planta quer luz. Acima do plástico, aumentando a quantidade de luz que está chegando no ambiente. Então, é um plástico extremamente diferente, extremamente técnico. Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, Guga, são em regiões de alta nebulosidade, que ficam muitos dias nublado, ou períodos que chegam aí de 15 a 20 dias de chuva. Nesse tipo de clima, a gente pode ter um pouco de falta de luz, porque ele tem uma transmissividade menor. Porém, com o manejo de fertirrigação, diminuindo um pouco o nitrogênio, aumentando um pouco o potássio, a gente pode resolver, digamos, esse inconveniente de regiões que chove durante dias prolongados. Mas não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. A gente tem resultados aí em cima de alface americana, alface crespa, por exemplo, no Cinturão Verde de São Paulo, com 20% de aumento de produtividade, 20% de aumento de peso, de 10 a 15% de aumento do número de folhas. Então, para quem trabalha com hortaliças processadas, né, o número de folhas é importante. A gente tem um aumento do número de ciclos por ano. No caso de alface, por exemplo, chega a dar 1,5 ciclo a mais de alface por ano. Então, quanto vale ter 1,5 ciclo a mais de alface por ano em termos de rentabilidade, em termos de retorno financeiro? Então, é um filme que realmente ele traz aumento de produtividade, ele reduz presença de insetos, ele reduz a presença de determinados tipos de doença. Por exemplo, o oídio, né, que é muito comum em ambientes quentes de baixa umidade, ele ajuda também a controlar o oídio. Então, é um filme bastante técnico, Guga. É um filme que, para as condições de clima brasileiro, ano a ano, ele vem ganhando mercado a nível de Brasil inteiro. Muito boa a explicação, Alessandro. Concordo contigo em vários parâmetros aí, como você disse, né? Tem que entender a região, tem que entender, né, qual é a média de temperatura e nebulosidade. O pessoal já pergunta aqui para nós, né? Quando eu limpo o plástico, em que momento que eu lavo o plástico? E aí a gente já pode falar, você falou no início a questão de luz, né? A planta ela precisa de luz. Sem dúvida nenhuma, Guga. A questão da lavagem dos filmes no campo é de extrema importância e a frequência com que a gente vai lavar também depende de alguns fatores. Primeiro que é importante lavar, principalmente naquelas épocas de menor intensidade de luz. Então, via de regra, no início do inverno, quando a gente tem uma redução significativa da intensidade luminosa, é aconselhável que a gente entre com o plástico limpo, que a gente lave o plástico. Existem outros fatores também que podem interferir na frequência, da gente ter que lavar mais vezes ou menos vezes. Primeiro, se a gente comprar um plástico errado, como você mesmo falou, se a gente sabe a necessidade de luz de uma determinada planta, a gente sabe a quantidade de luz que está chegando naquele determinado local onde a estufa está implantada. Se ele compra um plástico que faz muita sombra, ele vai precisar lavar mais vezes. Então,
a escolha do plástico correto interfere na frequência de lavagem. Outros pontos, como proximidade de estradas de terra, aqueles vãos de estufa, aqueles blocos de estufa que estão mais perto de estrada, via de regra a gente tem que lavar com uma frequência maior. O nível de nebulosidade também interfere. Se nós estamos em regiões de alta nebulosidade, o acúmulo de poeira vai prejudicar de uma forma mais acentuada. Então, de repente, a gente vai ter que lavar mais vezes. Mas é muito importante que a gente mantenha o plástico sempre limpo. A gente vê por aí, Guga, rodando esse Brasil, que alguns produtores eles deixam o plástico sujo, porque eles falam que se não deixar poeira em cima do plástico, queima a planta. Toda vez que um produtor precisa deixar o plástico sujo para não queimar a planta, é porque ele comprou o plástico errado. Ele comprou o plástico com a transmissão errada, com a difusão errada. Se ele compra o plástico correto, ele não precisa deixar o plástico sujo, muito pelo contrário. Ele tem que deixar o mais limpo possível durante a maior parte do tempo. Todos os nossos filmes da Ginegar, vale lembrar, que são filmes antiestáticos, são filme anti-poeira. Então, independente do filme plástico que o cliente da Tropical comprar, por exemplo, da Ginegar, ele sabe que esse filme ele é anti-poeira. Então, comparado com um filme que não seja, ele vai ter muito menos acúmulo de poeira. A gente vai ter a possibilidade de permitir uma entrada de luz maior dentro do ambiente protegido. Sem dúvida, Alessandro, muito bom esse posicionamento, né, de querer deixar o plástico sujo, né, relacionado ali à temperatura. A gente escuta muito isso no campo. Bem bacana que você fala aí. O Matheus faz uma outra pergunta para nós aqui de tela. Matheus, nós já vamos entrar no tema de tela. Eu vou deixar a sua pergunta aqui, daqui a pouco a gente responde. Alessandro, eu gostaria também que você falasse, explanasse um pouco aí rapidamente para a gente partir aqui para telas. Infelizmente o nosso tempo aqui judia da gente tem que dar uma acelerada aqui. O plástico, você falou, é 10% aí no valor de um projeto de estufa e às vezes o produtor ele quer comprar o plástico e ele quer mesmo aplicar ou fazer artesanalmente a sua estrutura, a sua estufa. Como que você vê isso? Como que vocês, Ginegar, recomenda relacionado à madeira, a aplicação desse plástico, a garantia, né, que esse plástico vai ter ou ele não tem mais? Muito boa pergunta, Guga. Primeiro que a garantia de qualquer filme plástico ela está relacionada à quantidade de radiação ultravioleta. Se ele for aplicado da maneira errada, nem a Ginegar, e acredito que nenhum fabricante vai dar garantia no material. Então, o primeiro ponto é que ele contrate empresas e equipes que são especializadas em aplicar o plástico da maneira correta. A aplicação inadequada é um dos fatores que vai afetar aí a longevidade de qualquer filme agrícola, Guga. Por exemplo, o filme ele tem um horário que é melhor para ser aplicado. Então, nos horários livres de ventos, né, daqueles ventos predominantes, nas primeiras horas da manhã, se o produtor aplica o plástico num horário errado, num tensionamento errado, ou esse plástico vai ficar muito esticado e estourar, ou ele vai ficar muito frouxo, e é comum a gente chegar e ver o plástico batendo, quando vê ele já foi. Ele estoura mesmo com a influência do vento. Então ele tem que contratar empresas especializadas, prender da maneira correta. Muitos utilizam perfil de alumínio, perfil de mola. A gente recomenda naquele contato do perfil a dobrar o plástico, fazer 1, 2 dobras. Então, por exemplo, um filme de 150 micra, se a gente dobra 2, 3 vezes, a gente torna aquele ponto de contato com o lock de mola, por exemplo, com 300, 400 micra. Isso ajuda também a aumentar a durabilidade. Os pontos metálicos, por exemplo, o arco, a calha, se for possível pintar com uma tinta à base de água branca, que normalmente ali aumenta muito a temperatura, é recomendado também pintar com uma tinta à base de água, não à base de óleo, esses pontos de contato com
a estrutura metálica. No caso de madeira, tem que tomar muito cuidado com os produtos que são utilizados no tratamento da madeira. Muitos utilizam óleo queimado, alguns produtos no tratamento do morão de eucalipto. Isso vai acelerar o processo de degradação. Então, a nossa recomendação é que o produtor contrate empresas que têm experiência na aplicação do filme. Isso vai, pelo menos, dobrar a vida útil do filme, Guga. Fantástico, é isso aí, Alessandro. E tomar um cuidado, porque é um material caro, é um material nobre, né? E é um material que vai ser tão importante quanto todo o processo, né? Da escolha da estufa, do manejo, da irrigação, do sistema de tecnologia que vai ser colocado ali dentro. E às vezes você vai e aplica de qualquer forma, aplica numa madeira aí, o primeiro vento vai estourar, primeira corrosão, né? Se não for um material galvanizado, como você falou, vai ter problema, vai rasgar. E a gente sabe o padrão de qualidade, né? Eu posso dizer, porque eu tive lá contigo lá há 3 anos, falar nisso, nós precisamos voltar lá, né, Alessandro? A gente sabe o padrão de qualidade que é fabricado isso, né? O padrão de qualidade que é acompanhado pelo pessoal lá, tem um problema no campo, pode acontecer. Mas os problemas que a gente identifica muitas vezes, né? Às vezes é no manejo de transporte, de transportadora, e às vezes, muitas vezes, na aplicação do momento ali, né? Concordo, Guga. O filme, como eu falei no início, ele é um insumo agrícola. Assim como a semente, a muda, um adubo, um fertilizante, ele vai afetar diretamente a qualidade e produtividade final da cultura. Um grande diferencial, e você pôde constatar isso em Israel, quando fomos para lá juntos há 3 anos atrás, é que a Guinegar ela vem de produtores agrícolas. Até hoje a Guinegar em Israel produz tomate, produz batata para fornecer para o inverno europeu. E todas as tecnologias que a gente desenvolve, elas levam em consideração a fisiologia de diferentes tipos de cultivo e o impacto que esse filme vai ocasionar na planta. Então não é meramente uma extrusão de polietileno, né, uma conversão do polietileno numa barreira mecânica contra a entrada de insetos ou de chuva, por exemplo. É muito mais que isso, na realidade. Muito bom, Alessandro. Alessandro, vamos engatar um pouco agora aqui nas telas. Eu acho que as telas também é um assunto bem bacana, são muito importantes. E aí eu já faço a pergunta para você. Hoje nós temos tela preta, tela branca, tela vermelha, tela de ráfia, tela de monofilamento. Nós temos uma porrada aí de tipo de tela, variedade. O que você pode falar para nós aí de tela, meu amigo? Sem dúvida. Não é diferente dos plásticos, Guga. As telas de sombreamento também interferem de maneira significativa no microclima do ambiente. E, de novo, a gente precisa conhecer o nível de luz que a planta precisa, as condições climáticas da região, para poder escolher o tipo de tela correto. Existem vários tipos de tela, de monofilamento, as telas de Rachel. Via de regra, no sombreamento, praticamente 90% das telas que são utilizadas são as de Rachel, são telas mais leves, são telas que forçam menos o sistema de sombreamento, né, o motor, o motorredutor, e elas ganharam o mercado de uma maneira muito rápida. A tela preta, né, como o mercado conhece, até alguns anos atrás, sem dúvida nenhuma, era a tela mais vendida, porque é a tela mais barata. Então o produtor, no momento que ele vai comprar o material, é um material mais barato, entre aspas. Porém, a tela preta, Guga, ela praticamente não tem nenhum tipo de benefício para a planta. Ela quebra o excesso de radiação, sem dúvida nenhuma,
mas em termos de temperatura, ela é pouco eficiente. É como a gente sair com uma camisa preta no sol, né? Se a gente sai com uma camisa preta, ela esquenta muito mais que uma camisa branca. No caso da tela, não é diferente. Muitos acreditam que reduz temperatura, pelo contrário. Ela absorve o infravermelho e transmite para baixo, aquecendo o ambiente. Então, a tela preta, hoje em dia, ela vem sendo utilizada em laterais de estufa, e mesmo em laterais de estufa, sendo trocada muito rapidamente. A gente praticamente não vê mais a tela preta naqueles mercados que já conhecem os benefícios de outros tipos de tela. Aí nós temos as chamadas telas coloridas, aí que o mercado chama. Isso é um ponto importante também. Não é a cor da tela que promove um determinado tipo de benefício na planta. São aditivos químicos especiais que o fabricante coloca. Então a gente pode ter uma tela vermelha, por exemplo, que a gente tem visto muito aí a nível de Brasil, que não causa nenhum tipo de efeito diferente na planta. Não é o fato da tela ser vermelha, mas sim o fato dela ter aditivos que são capazes de fazer fotoconversão, como é o caso das cromatinetes. As cromatinetes, elas têm cores distintas, tem a amarela, tem a azul, tem a vermelha, tem a cinza. E cada tipo de tela, Guga, ela modifica o espectro de luz que chega para a planta. Como a gente viu, existem tipos de luz, né? No Suncover Blue a gente falou um pouco disso. Existem faixas de luz que a planta absorve melhor nos processos fotossintéticos ou em processos fotomorfogênicos de tamanho de fruto, comprimento de haste. É exatamente em cima disso que as telas de fotoconversão cromatinete atuam. Elas melhoram a qualidade de luz, elas potencializam os comprimentos de onda que são mais eficientes aos processos de fotossíntese da planta. Com isso, a gente pode ter precocidade de ciclo, a gente pode prolongar o ciclo, a gente pode diminuir a presença de insetos, a gente pode aumentar a taxa fotossintética da planta e ter um pé de tomate, um pé de alface, por exemplo, maior e mais pesado, um pé de tomate que vai ter frutos maiores, mais vermelhos, com um número de frutos maior por planta. No caso de uvas, por exemplo, a gente consegue, em vários trabalhos de pesquisa que a gente tem, elevar o índice de produção de uma uva benitaca em torno de 30%. A gente melhora o BRICS da cultura, do tomate, da uva, porque se ela faz mais fotossíntese, o acúmulo de açúcar é maior. Então ela tem um BRICS melhor e o cliente consegue preços, né, uma rentabilidade muito melhor. Isso na cromatinete, então, Alessandro? Isso na cromatinete, Guga. Ela realmente melhora a qualidade, produtividade, diminui ciclo, pode estender o ciclo, depende daquilo que a gente quer. E dando a nível de curiosidade, uma cromatinete azul, por exemplo, ela estimula muito a taxa fotossintética da planta. Porém, ela transmite pouca radiação vermelha e vermelho distante, que está ligada, por exemplo, a tamanho. Então, quando a gente trabalha com uma tela azul, a planta ela se desenvolve rápido, mas ela fica menor. Então, por exemplo, em flores de jardim, em flores de vaso, a gente pode utilizar ela com resultados muito bons. Por um outro lado, se eu colocar uma cromatinete azul numa gérbera de corte, numa rosa, num crisântemo de corte, certamente o pessoal vai ficar muito bravo conosco, porque para essas culturas a gente quer uma haste maior. E a cromatinete azul provoca justamente ao contrário. Então é importante entender como cada tela interfere na fisiologia da planta para não entrar com a tela errada. Senão a gente vai prejudicar ao invés de ajudar. E essa tela que você fala, né, especificamente, isso para as laterais, ok? E também tem a situação de você utilizar ela ali na altura do pé direito. Sem dúvida nenhuma. As telas de fotoconversão hoje, elas são utilizadas tanto no sombreamento, por promover uma melhor qualidade de luz para a planta. Ela pode, por exemplo, bloquear parte do ultravioleta e também diminuir a presença de insetos.
E é isso que tem levado a muitos clientes a trabalhar com a cromatinete nas laterais também. Dependendo da posição do sol, quando ele não está a pino, se a gente tem a orientação do sol perpendicular ao posicionamento da estufa, a gente tem, nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, a gente tem radiação entrando pela lateral. Então, a gente pode aproveitar essa tela que está na lateral para fazer também a fotoconversão naquelas linhas que estão mais na bordadura dos vãos de estufa. E pelo fato dela também bloquear a ultravioleta, ela diminui muito a incidência de mosca branca, de traça. Ela não impede a entrada do inseto. Mas comparado com uma tela branca ou uma tela preta, Guga, ela diminui muito a incidência de mosca branca, tripes, traça, mosca das frutas, por exemplo, dentro da estufa, além de permitir uma ventilação muito boa. Sim. Alessandro, eu gostaria que você falasse também, né, sobre as porcentagens, né? A gente tem tela de 50%, 35%, 70%, 80%. O que são essas porcentagens? O que essas porcentagens faz? Para que serve? Ok, Guga. Quando a gente fala numa tela de 30%, quer dizer que ela faz 30% de sombra. Uma tela de 50% quer dizer que ela faz 50% de sombra e 50% da luz passa. A escolha da porcentagem correta, de novo, vai depender do clima da região, tanto no verão quanto no inverno. Se a gente tem sol pleno a maior parte do tempo, se tem muitas nuvens, se chove muito numa determinada época do ano. A gente tem que levar em conta o tipo do filme plástico que está aplicado. Se o cliente tem um filme leitoso, por exemplo, e a gente coloca uma tela de 50% de sombra para produzir alface, a gente vai ter um pendoamento muito alto, né? O pé de alface vai ficar aí com 1 metro de altura. Então a gente tem que levar em conta a necessidade de luz do cultivo, o clima da região e o tipo de plástico que está em cima. Com isso a gente define a porcentagem correta da tela que tem que ser aplicada. E uma coisa importante também, Guga, no caso do sombreamento, é se a gente pode trabalhar com um sombreamento fixo ou um sombreamento móvel. O ideal sempre, independente do tipo de tela, é que os fabricantes de estufa apliquem essa tela de forma móvel. A tela ela é comprada para beneficiar, quebrar excesso de radiação, reduzir temperatura, melhorar a umidade. Mas se a gente pega, por exemplo, épocas de chuva de 15, 20 dias de chuva, muito nublado, com alta umidade relativa, a gente já está numa situação de falta de luz. Se a gente mantém essa tela fixa, independente da tela que ela vai prejudicar ao invés de ajudar. Então eu até assisti a live do Andrés a semana passada, da EACEA, e ele fala no manejo controlado, no ambiente controlado. É justamente isso. A tela, o filme, a estrutura metálica por si só não faz tudo. O cliente ele precisa entender os impactos que esses materiais ocasionam no microclima dele e saber manejar da maneira correta. Senão ele pode ter problema ao invés de benefícios. Tem que mudar um pouco esse conceito, né, Alessandro, da receita de bolo, né, cara? Eu acho que nós também, como fabricante de estufa, nós temos que entender, né, buscar mais tecnologia para passar para o produtor, porque passou aquele tempo que esse meu projeto de estufa, plástico e tela, ele vira uma receita de bolo e eu aplico isso para todo mundo. Não é, né? Tem que mudar esse conceito. Como você falou no início, existe preço, todos nós compramos, né, produtos, nós entendemos que preço é um fator, sim, mas nós temos que olhar a qualidade, nós temos que olhar o fator de benefício que esse produto vai nos dar, a forma que ele vai nos ajudar e melhorar a nossa produção com rentabilidade. Esse é o ponto. E às vezes, você falou aí, e olha só que engraçado, que a tela, 50%, ela dá 50% de luz, de sombra, no caso, ou luz, né, vice-versa. Então, às vezes, nós, né, me incluo, tá, nessa também, e às vezes o produtor também,
Ele fala, então tá, só se a tela preta me dá 50% de sombra, eu vou jogar ela aqui para fazer um sistema de sombreamento como a Luminet. Aí já engatando na Luminet. Vamos falar um pouco da diferença disso. E não é essa simplesmente 50% de sombra e vai me dar 50%. Sem dúvida. O problema da tela preta, Guga, realmente uma tela preta de 50%, ela vai dar 50% de sombra e vai passar 50% de luz. O problema é o tipo de luz que passa. A tela preta, ela não seleciona comprimentos de onda que são mais favoráveis ao desenvolvimento da planta. Toda a luz que passa pela tela preta é uma luz direta. A luz direta, ela esquenta mais o ambiente, ela queima mais o tomate, ela queima o pimentão, ela queima a folha do alface. E a temperatura, como eu falei, o infravermelho que está chegando na luz, a tela preta absorve em 100%, e quando ela satura, ela joga esse calor para baixo. A tela preta, ela faz sombra e aumenta a temperatura. E o que a planta quer? A planta quer luz e quer temperatura baixa. É onde entra o Aluminet, Guga. O Aluminet é uma tela totalmente diferente da tela preta. O Aluminet proporciona para o ambiente um microclima mais favorável para que ela se desenvolva. Então, ela tem a capacidade de difundir os filmes plásticos fazem. No Aluminet não entra somente a radiação direta, entra em torno de 30% de luz difusa. Então, a gente tem um aproveitamento de luz melhor pelas plantas. Tem uma capacidade de redução de temperatura no verão muito eficiente. Por ela ter alumínio na composição, ela reflete ondas de calor, então a gente diminui a carga térmica da estufa, a gente diminui a temperatura do ar e a temperatura da planta e do substrato. Com isso a gente tem melhor absorção de nutriente, melhor a translocação de cálcio, por exemplo. Tomate, né, que a temperatura afeta de uma forma muito grande. Quando a gente vê o fundo preto lá por deficiência de cálcio no tomate, o Aluminet resolve, é como se tirasse com as mãos isso. O Aluminet faz com que a planta tenha uma taxa fotossintética maior, porque ele reduz temperatura e consegue aumentar a umidade relativa. Então a planta transpira e faz fotossíntese de uma maneira mais eficiente. E um benefício adicional que poucos produtores conhecem é que se a gente fizer um manejo adequado, a gente pode manter a temperatura do ambiente mais alta também. Existem muitos produtores de flor, Guga, e também produtores da região sul do Brasil que usam o Aluminet para manter a temperatura da estufa mais alta à noite ou em períodos de temperatura baixa diurna. Ele tem alumínio dos dois lados. Então, da mesma maneira que ele reflete calor de radiação para cima, diminuindo a temperatura durante o dia, se a gente fizer um manejo adequado, a gente pode fazer com que o calor que ficou acumulado durante o dia na estufa não se perca à noite. Então, a gente, em regiões que tem risco de geada, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que a temperatura chega a -2, -3, é comum. Quem faz um manejo correto com a Aluminet mantém em torno de 2 a 3 graus positivo. Então a gente não tem aí o ponto de congelamento que chega ali no 0 graus. A diferença entre salvar ou não um cultivo da presença da geada. Podemos economizar energia também, né? Produtores em Olambra que precisam aquecer a estufa durante o dia para reduzir a umidade relativa do ar. Eles gastam menos óleo diesel, eles gastam menos madeira no processo de queima para manter a temperatura mais alta. Com o Aluminet a gente tem uma economia significativa, que pode chegar a 40%, 50% de economia de óleo diesel, de madeira, no aquecimento das estufas. É um material, sem dúvida nenhuma, para o clima brasileiro, tropical, subtropical. Ele pode ser utilizado no verão, no inverno, fazendo o manejo correto. E, Alessandro, a Aluminet eu considero como a tela mais indicada, né, para sombreamento, para fazer esse controle de microclima e temperatura interna da estufa, correto?
Correto, Guga. Para não ser repetitivo, nós estamos num país tropical, com excesso de radiação e excesso de temperatura. Toda vez que a gente cobre a estufa com plástico, a gente eleva a temperatura. E ao contrário, a planta quer uma temperatura mais amena para poder se desenvolver. O que o aluminete faz é justamente diminuir a entrada de radiação de calor. A maneira mais eficiente e mais barata de reduzir temperatura dentro de estufa é evitar que o calor entre. Depois que o calor entrou, é muito mais difícil e muito mais caro. A gente precisa ter exaustores, a gente precisa ter aí sistemas de cortina molhada, que são sistemas de pé de feno, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o aluminete, ele diminui a entrada de calor de uma forma muito eficiente. Quando colocado até por cima do plástico, ele é mais eficiente ainda. Ele já reflete ondas de calor antes de passar pelo plástico. A radiação, depois que passa pelo plástico, Guga, a radiação que está chegando do sol é uma radiação curta. A partir do momento que ela passa pelo polietileno, ela se transforma numa onda longa. E o plástico é opaco à onda longa, por isso que aquece a estufa durante o dia. A onda longa não consegue sair. Sim. E esquenta o ambiente. É onde exatamente o aluminete entra de uma forma muito eficiente. Muito bom, Alessandro. O papo, a gente varava a noite aqui, meu amigo. Nós temos aí 2 minutinhos finais só, mas tem muita pergunta, muita. Nosso pessoal aí que está na live, né? Nosso pessoal do staff já está colhendo também as perguntas. Pessoal, vocês não vão ficar sem respostas. Nós vamos encaminhar para a Gininger. Nosso pessoal aqui da Tropical também vai entrar em contato com vocês para responder aí todas as perguntas que ficaram, Alessandro. Uma porrada de pergunta aí, cara. Pessoal, querendo saber, é um assunto que a gente também entende que o pessoal tem muita dúvida e acontece muita dúvida no dia a dia. Mas nós vamos responder todos vocês aí, pode ficar tranquilo que nosso pessoal do staff aí tá online aí, já está colhendo todas essas perguntas aí, nós vamos responder eles, viu, Alessandro? Meu amigo, claro, eu deixo aí aberto aí para você falar aí um pouco mais aí do que você gostaria, né, de falar sobre plástico e tela aí, que ficou para trás, que você acha relevante para o momento, para levar esse conteúdo aí para o pessoal. Temos aí mais 2 minutinhos, Alessandro. Ok, Guga. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a iniciativa da Tropical pelas lives técnicas. Tem sido aí assuntos bastante pertinentes ao cultivo, né, de diferentes tipos de planta. A gente agradece a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco mais da importância da escolha correta da tela e dos filmes plásticos no projeto. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar é que o produtor, o empresário rural, Guga, realmente ele cobre mais da revenda, ele cobre mais do fabricante de estufa, que lhes passem informações importantes do que realmente aquele filme, do que é um determinado tipo de tela vai ocasionar dentro do ambiente protegido dele. Realmente ele cobrar do revendedor, cobrar do distribuidor ou do fabricante de estufa, que ele passe informações de como aquela tela que está sendo aplicada, de como aquele tipo de plástico que está sendo aplicado é importante para os fatores que vão ser modificados dentro do ambiente protegido dele. Que isso vai impactar diretamente numa qualidade melhor, numa produtividade final e, consequentemente, num retorno financeiro maior. Então, é essa a mensagem final que eu gostaria de passar, Guga. Alessandro, muito obrigado. O tempo é curto, meu amigo. O Instagram derruba nós em 1 hora. Muito obrigado. Obrigado a disponibilidade de vir aqui. Sei que você está numa viagem aí, você sempre viajando. A gente agradece a parceria também da Gininger, em nome da Tropical, em meu nome, em nome do Nelson, e toda a nossa equipe. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado ao pessoal da Gininger aí também que promoveu essa live de hoje. E vamos levar conteúdo técnico para o nosso pessoal. Boa noite, pessoal.